Olá, Nova Friburgo, olá você que assiste a programação da TV Soft. Estamos iniciando mais um programa Momento da Política aqui na nossa grade. E hoje com um pré-candidato à Prefeitura de Nova Friburgo, Johnny Michael, do Partido Republicanos. Olá, Johnny, seja bem-vindo aqui à tela da TV Soft. Obrigado, Cláudio. É um privilégio estar aqui na TV Soft, onde a gente vai ter a oportunidade de apresentar um pouquinho das nossas ideias, nosso planejamento aí para juntos reconstruirmos Nova Friburgo, pelo qual nós tanto amamos. É isso aí, então vamos iniciar falando um pouco sobre as perguntas que a nossa equipe elaborou aqui. Primeiramente, falando sobre o Hospital Municipal Raul Sertã, que muita gente acaba reclamando no dia a dia em relação ao atendimento, a falta de alguns medicamentos. Qual o seu projeto para tentar solucionar esse... Então, Cláudio, a questão do Hospital Municipal Raul Sertã é algo sistêmico pela má gestão e corrupção dessas últimas gestões, mas principalmente aí da gestão do prefeito Renato Bravo. Só para ilustrar para a população entender melhor, a questão não é falta de recursos, é a forma pela qual os mesmos têm sido aplicados. Em 2017, já aí com o prefeito Renato Bravo à frente da prefeitura, foram gastos na saúde pública do nosso município 137 milhões de reais. No ano 2018, aumentou para 156 milhões de reais. Já no ano de 2019, o ano passado, foram gastos mais de 180 milhões de reais com a saúde pública do nosso município. Então, está visível que a questão não é falta de recurso, mas falta uma gestão que, de fato, seja comprometido com a sociedade. Então, a gente tem várias denúncias de escândalos na saúde, inúmeros contratos superfaturados, dentre eles a gente teve aí uma adesão a uma ata de Duque de Caxias na aquisição de medicamentos, valores astronômicos. Só para a população entender, um determinado medicamento em 2017 foi comprado a 67 centavos na licitação. Nessa ata de Duque de Caxias, o mesmo medicamento foi comprado por R$ 17,29. Então, a gente até teve uma operação da Polícia Federal em Nova Friburgo nesse ano 2020, fruto de uma denúncia nossa de 2017, né, que prova claramente, inclusive com demonstração da própria Controladoria Geral da União, CGU, que já apontou um superfaturamento de quase 700 mil reais. Então, a grande questão do Hospital Municipal Raul Sertã é essa corrupção desenfreada que já acontece há anos e que muitas das vezes atrasa os processos licitatórios de aquisições de medicamentos, de materiais médicos, materiais de limpeza. Por isso que às vezes falta até papel higiênico, Cláudio, na principal unidade hospitalar da região. Faltam profissionais por falta de processos que devem ser realizados aí dentro de um tempo razoável. Enfim, muita coisa que falta dentro do hospital é por conta da maliciosidade da gestão. Atrasam as licitações para fazer as famosas dispensas de licitação, ou seja, aquelas contratações emergenciais que sempre são muito mais custosas em desfavor do município. Então, além de gerar essa falta crônica de elementos essenciais para salvar vidas no Hospital Municipal Raul Sertã, a gente ainda tem um prejuízo quando a gente fala da questão financeira. Então, o que a gente precisa para iniciar uma melhora no Hospital Raul Sertã? A gente precisa informatizá-lo, a gente precisa ter o controle ao máximo das informações que são geradas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Então, quando o paciente chega para ser atendido, já portando aí o seu cartão do SUS, na primeira vez que ele for ao Raul Sertã, ele tem que fazer um cadastro e esse cadastro vai ficar registrado para sempre no sistema. Da próxima vez que ele voltar, já não vai mais precisar fazer o cadastro. Pelo número do cartão SUS, automaticamente já vai aparecer o seu cadastro e aí ele vai conseguir gerar um histórico dele. Então, inicialmente vai ser muito positivo para o paciente, porque o paciente ele vai ter o histórico, né? Todas as vezes que ele chegar no Raul Sertã, o médico vai poder visualizar, por exemplo, os medicamentos que ele pode e aqueles que ele não pode tomar porque ele é alérgico. Vai talvez até entender que aquilo que ele tem sofrido de forma repentina é uma sinalização para uma possível doença que ele pode ter lá na frente. Então, esse controle histórico do paciente aqui, Cláudio, destaque, eu não
estou inventando a roda, isso já existe nas unidades particulares, inclusive inúmeras unidades públicas espalhadas pelo país que querem realmente fazer uma gestão séria. Então, para o paciente vai ser fantástico. E para o controle também do que está acontecendo dentro do hospital. Vejamos, o paciente chega lá, ele é atendido, já é registrado o horário que ele chegou. Dali, ele pode ser encaminhado para a triagem. Da triagem, vai para o médico. E tudo registrado dentro desse sistema. Com isso, seja o secretário de saúde ou o próprio prefeito dentro do seu gabinete, vai poder ter acesso a alguns relatórios, algumas informações em tempo real do que está acontecendo na Rosertan. Quantas pessoas o médico X atendeu no seu período de plantão? Quantos pacientes foram atendidos por um determinado médico até aquele presente horário em que está se fazendo a consulta a esse sistema. Então a gente vai poder também até saber qual é o tempo médio que um médico tem levado aí numa consulta e comparar com os demais, né? Porque assim, é inconcebível que um médico no seu plantão atenda 10 pacientes e o outro atenda 70. Um dos dois está errado. Então também a gente vai começar a dimensionar a questão de aplicação de medicamentos, de exames, que a gente sabe muito bem o quanto que nos bastidores da política do Brasil inteiro, mas vamos falar aqui de Nova Friburgo, existem as articulações para poder atender os interesses. E a gente sabe muito bem que existem os bons médicos e os maus, existem os políticos honestos e infelizmente a maioria é desonesta. Então a gente tem que ter um controle até mesmo do quantitativo de exames, porque pode ser que tenha, por exemplo, não estou aqui afirmando, acusando, estou levantando uma hipótese, né, que exista um acordo entre um determinado médico com um laboratório para poder ficar passando um monte de exame sem qualquer tipo de necessidade. Então, a gente tem que ter esse controle, né, gerar esse histórico do paciente, gerar aí esse controle de tudo que acontece dentro do Hospital Municipal Rosertan, porque aí a gente vai conseguir saber exatamente, por exemplo, Cláudio, quanto que o município gastou de dipirona e de tantos outros medicamentos, materiais médicos, insumos de modo geral. E aí, quando fizer a próxima licitação, vai fazer baseado, fundamentado no quantitativo médio que o hospital realmente utiliza ao longo de 12 meses. Né? Porque a gente já observou, por exemplo, que existem alguns medicamentos que são essenciais para salvar vidas, que frequentemente faltam no Hospital Rosertan. Não é só nesse período de pandemia, não. Chegando no Rosertan, eles alegam assim, mas agora nesse momento de pandemia estão faltando aí medicamentos sedativos no mundo inteiro. De fato, existe essa dificuldade de aquisição dos mesmos. Mas se olhar lá em 2017, 2018, no ano passado, a gente já vai visualizar nas requisições, por exemplo, que Propofol, Fentanil, Midazolam, que são medicamentos utilizados para sedar o paciente, que nesse período tem sido utilizado bastante, principalmente no CTI, não tem. Mas não tem por quê? Porque falta de planejamento, falta de gestão, falta de comprometimento com aquilo que é sério e honesto, né? Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter essa informatização. Porque a gente já viu também, Cláudio, que existem situações em que o município compra uma quantidade absurda de medicamentos, diga-se de passagem, caríssimos, que chegam ao fim dos 12 meses que os mesmos não são utilizados. Né? Então, assim, qual a finalidade de comprar um quantitativo significativo de medicamentos que sequer serão utilizados? Então, é muito notório que não existe intencionalidade alguma da atual gestão gerar transparência e, sobretudo, controle dos dados que são gerados dentro do Hospital Municipal Rosertan. Por quê? Porque é uma gestão que está fundada na maçã da corrupção. É uma gestão que objetiva atender os interesses daqueles que financiaram a campanha do prefeito que aí está. Então foi investido em milhões de reais para colocar o prefeito onde ele está e hoje a população toda sofre e carece com a falta aí de uma saúde pública de qualidade que venha atender as expectativas da população.
Para finalizar a questão do Raul Sertão, só para as pessoas entenderem o quanto que Nova Friburgo carece de uma gestão séria. Nesse período de pandemia, nesse momento, a gente está sofrendo pelo quantitativo de leitos de UTI para tratamento de Covid dentro do Raul Sertão. Nós temos 10 leitos ofertados pelo município aqui na nossa cidade. Teresópolis, que tem uma população menor que a nossa, o município está ofertando 28 leitos. Petrópolis tem aproximadamente 50 leitos do município, aproximadamente. Sem contabilizar aqueles que são pactuados com a iniciativa privada, que passam de 100. Então, olha só a diferença de gestão na região serrana, pegando aí os 3 maiores municípios que compõem aqui a nossa região. Então está muito claro que a interferência política, as indicações de vereadores, as interferências de agentes empresariais têm sido altamente maléficas em desfavor da população da nossa cidade. Então, para combater isso, tem que ser pessoas, tem que ser um grupo que não esteja contaminado com o sistema, porque a gente observa que nesse momento existem pessoas que se colocam como salvadores da pátria. E aí, quando a gente começa a ver as pessoas que estão à sua volta, são aqueles que também comungam desse sistema corrupto. Bom, e continuando ainda nesse assunto da saúde, o senhor é vereador aqui em Nova Friburgo, né, no seu primeiro mandato, o senhor tem acompanhado de perto essa questão da saúde, sobre a UPA de Nova Friburgo. Muita gente acaba reclamando também do atendimento lá, a demora do atendimento. Existe algum planejamento para essa área também? A questão da UPA é que ela é gerenciada por uma organização social. Já ficou demonstrado por A mais B que a organização social não dá certo no país. Por que não dá certo? O modelo é até bacana. Não dá certo porque quase na sua totalidade está envolvido com esquemas de corrupção. Tanto é que o Instituto Unir, que administrou a UPA de Conselheiro Paulino durante esses últimos anos, foi pego aí numa interceptação telefônica de uma operação da Lava Jato. Então a gente até espera que o mais breve possível a gente tenha aí a Polícia Federal subindo a serra e colocando atrás das grades todos aqueles que estão envolvidos nesses inúmeros esquemas de corrupção no estado do Rio de Janeiro, que tem uma conexão direta aqui com a nossa cidade. Então a organização social, para ela funcionar, ela precisa ter uma fiscalização efetiva por parte da municipalidade. É necessário que seja instituída uma comissão que acompanhe o passo a passo dos trabalhos efetuados pela UPA de Conselheiro Paulino. Porque existe um repasse mensal. Esse repasse são de recursos oriundos do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. É cerca de mais de R$1 milhão. A aplicação de cada um desses centavos tem que estar devidamente registrado. Então, compete ao município fiscalizar. Por exemplo, a gente teve uma audiência pública no ano passado que eu questionei o diretor da UPA, visto que eles diminuíram de forma significativa a quantidade de atendimentos de pediatras. Sabe por quê? Porque diminuiu a grade deles de pediatras atendendo. Se diminuiu a grade de pediatras atendendo, já está descumprindo com o que foi estabelecido no contrato. Então, consequentemente, no mínimo, eles deveriam ser penalizados recebendo naquele mês ou naqueles meses um valor menor de repasse. Infelizmente, não é isso que acontece. Igual recentemente o município repassou mais de R$5 milhões para o Instituto Unir, né, que, repito, administrou a UPA de Conselheiro Paulino, e em nenhum momento houve um demonstrativo de onde foram aplicados esses mais de R$5 milhões, porque a conta tem que bater. Eles têm que mostrar, foi 2 milhões para folha de pagamento, foi 1 milhão para aquisição de medicamentos, foi mais 1 milhão para compra de equipamentos, e aí a conta tem que bater. Tem que apresentar todos esses demonstrativos que até o momento nós não recebemos. Inclusive, eu fiz um requerimento de informação, eu quero obter informações acerca disso. Então, a UPA, para funcionar, para atender os anseios e expectativas da população, tem que ter uma fiscalização efetiva e não pode fazer como o prefeito tem feito com as concessionárias. Uma relação promíscua em que as concessionárias fazem o que querem, porque o prefeito é conivente, tem que fiscalizar, descumprindo as cláusulas contratuais, tem que penalizar, né? Porque dessa forma certamente a gente vai ter
um aperfeiçoamento aí do serviço público aqui em Nova Friburgo. Ótimo. E a gente falando agora sobre educação, a gente sabe que em Nova Friburgo existe uma deficiência muito grande nesse fator. A gente sabe que tem algumas escolas também que entraram em reforma e não acabaram ainda. O exemplo é lá no Floresta, Lafayette Bravo, né? E qual é o seu projeto em relação à educação aqui no município de Nova Friburgo? Cláudio, a educação aqui em Nova Friburgo, ela está infelizmente sucateada. Os nossos servidores, principalmente o pessoal de apoio, têm recebido menos do que um salário mínimo. E nós já mostramos e apresentamos uma solução para resolver isso. Diminui o quantitativo de gastos com gratificações, que grande parte delas é para atender às indicações de vereadores, e utiliza esse dinheiro para poder inicialmente dar pelo menos um salário mínimo vigente aí para o nosso servidor. Eu fiz um levantamento no passado e percebi que 1/3 do funcionalismo público aqui em Nova Friburgo recebe menos do que um salário mínimo. Se o prefeito, ao invés de gastar quase 300 mil reais por mês com gratificações, gastar o que o prefeito anterior gastava, que no meu entendimento já é muito, que é em torno aí de quase 200 mil reais, vai ter uma economia mensal de 100 mil reais. Pelo cálculo que eu fiz, gastaria em torno de 84 mil reais para poder, pelo menos, dar o salário mínimo para o pessoal de apoio. Então, tem que valorizar, dignificar os nossos incansáveis servidores públicos. Agora, além disso, a gente precisa ter um planejamento. Vejamos, hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos em relação à educação pública no município é a falta de vagas em creche. Nós temos aí aproximadamente cerca de 1.500 crianças que estão na fila à espera aí de uma vaga em creche. A gente precisa destacar que, por conta da pandemia, dessa inevitável crise financeira que o Brasil já começa a viver e infelizmente se reflete aqui na nossa cidade, a gente cada vez mais, pelo menos nesse curto período, a gente vai ter várias crianças se desvinculando das unidades privadas e migrando para as unidades públicas. Isso na educação como também na saúde, né? Pessoas que não terão mais condições de pagar um plano de saúde, então terão aí que migrar para o Sistema Único de Saúde. Em relação às creches, por exemplo, eu observo que existem algumas unidades que elas podem ser ampliadas. Eu cito como exemplo aqui a vovó Júlia, lá no bairro de Olaria. Ela tem uma estrutura que lhe possibilita você aumentar, o quantitativo de salas. Lá, por exemplo, vai do berçário ao maternal 3, e tem condições de aumentar pelo menos para o pré-1 e pré-2, porque aí a criança sai dali, vai para uma outra unidade, é desconfortável, e se você aumenta o quantitativo de salas, você vai aumentar a quantidade de vagas ofertadas para educação básica. Agora, o que a gente precisa também trazer como destaque aqui é em relação às nossas unidades. Elas estão abandonadas, Entre tantas, vou citar aqui 3 exemplos. Vou citar Maximilian Falck, lá em Muri, Odete Pena Muniz, uma das escolas mais tradicionais aqui em Nova Friburgo, que vive um drama, que não tem para onde ir em 2021, por exemplo. Essas 2 unidades têm um contrato firmado com o Estado até o final de 2020, ou seja, eles foram realocados temporariamente nessas unidades e não sabe o que vai acontecer no ano que vem. E nós temos aí Aéreo Gonçalves Correia, lá do Jardilândia, que quando chove, as salas ficam completamente inundadas. Isso, infelizmente, é algo constante que acontece aqui no nosso cotidiano da educação pública municipal. Eu estou trazendo para exemplificar 3 unidades. Aí eu vou provar agora o quanto que a gestão aí irresponsável, negligente e não está nem um pouco preocupado em priorizar a educação aqui da nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, o processo do Maximilian Falck, seja para construir uma nova sede ou reformar o atual prédio, foi aberto em meados de 2018. Até hoje não houve uma definição concreta do que vai fazer com o Maximilian Falck. Tanto a Escola Odete, que existe uma expectativa de construir um novo prédio, quanto Dário Gonçalves Correia, que tem aí a esperança de
que se faça uma reforma no seu prédio, os processos foram abertos no início de 2019. Nenhuma das duas ainda tiveram a licitação. Olha, isso é uma falta de respeito com a população. Agora, o que muito me impressiona, que o processo da cobertura da antiga rodoviária, Cláudio, ele levou aproximadamente menos de 2 meses do seu início até sua etapa conclusiva, atendendo aí todas as etapas do procedimento licitatório. E o que dizer da ciclovia, entre aspas, porque aquilo não é uma ciclovia, aquilo é um vexatório aqui para a nossa cidade. A ciclovia, só para a população entender, o processo foi aberto no dia 9 de abril de 2019. No dia 15 de maio, véspera do feriado, do aniversário da cidade, já estava agendada a tomada de preço, ou seja, naquele dia, cerca de 1 mês depois, já tinha empresa que havia vencido o certame, vencido entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores da política. Então, se conseguiram, em 2 meses, cumprir todas as etapas de um processo para as obras da antiga rodoviária, aquela cobertura, contrato extremamente superfaturado, o contrato era de 1.032.000, saltou para quase 1.400.000 reais por conta dos aditivos, que sempre acontecem para atender os interesses do sistema, né? E a ciclovia, R$1 milhão e o processo levou 1 mês. Por que então que esses processos que eu citei do Maximiliano Falco, que é de 2018, Hélio Gonçalves Corrêa e Odete Pena Muniz, que é início de 2019, e até agora não ocorreu a licitação? Está muito claro e visível quais são as intencionalidades da gestão pública municipal. É isso que a gente não aguenta mais, é isso que a gente precisa mudar radicalmente. Agora, mudando de educação, a gente vai falar sobre trânsito. Em Nova Friburgo, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande para quem quer se locomover em horário de pico de Olaria para o centro, de Conselheiro também para o centro da cidade, né, no horário de 5 horas, 4 horas até as 6 horas, 7 horas da noite. Existe algum planejamento para que isso melhore em relação também às vagas no centro da cidade, que também é muito difícil de se encontrar? Cláudio, eu ouço dizer que um dos problemas mais complexos que Nova Friburgo tem hoje é em relação à mobilidade e acessibilidade urbana. A gente sabe muito bem que saúde, educação, esporte, cultura, saneamento básico, né, é muito visível quais são as soluções. E se tratando aí de mobilidade urbana, tem que se fazer um estudo para começar a resolver a curto, médio, mas a solução definitiva ou algo parecido com isso vai ser a longo prazo, né? Você quer ver uma coisa? O que o município errou feio? Uma das coisas que interfere diretamente em relação ao trânsito é o transporte público. O município deveria ter feito um estudo para alterar esse modelo de transporte público aqui na nossa cidade. Você vê muito bem que está ultrapassado. O porquê que todos os ônibus têm que passar no centro de Nova Friburgo? Olha quanto de prejuízo que tem sido gerado em relação à mobilidade do trânsito. Não seria muito mais vantajoso a gente ter aí vários veículos, né, fazendo aí o trajeto, por exemplo, não estou dizendo que é a solução, estou levantando aqui uma hipótese, de Centro até Duas Pedras, e Duas Pedras pegariam outros ônibus, seja para o 3º distrito, seja São Geraldo, Califórnia, Rio Grandina, Conselheiro, Terra Nova. Esse modelo de transporte público aqui na nossa cidade está ultrapassado. A gente perdeu uma grande oportunidade com essa nova licitação de concessão. Deveria ter feito esse estudo e o mesmo ter sido incorporado dentro do edital de licitação de concessão de transporte coletivo. Por quê? Porque já seria o pontapé inicial para a gente começar a melhorar a fluidez do trânsito aqui na nossa cidade. Agora, a gente também precisa entender que existem hoje algumas vias alternativas que estão abandonadas, que são esburacadas, que não são sinalizadas, que muitas delas a população sequer tem o conhecimento. Então, essas vias alternativas, para ontem, elas precisam ser tratadas, elas precisam receber todas as intervenções necessárias do poder público, precisam ser sinalizadas e publicizadas para que a população tome conhecimento. É uma outra situação que deve ser feita para ontem, né? E um estudo permanente para que a gente consiga aí melhorar a fluidez. Agora,
ainda falando de transporte público, a gente precisa ter um transporte público que atenda às nossas expectativas. Para quê? Para que o cidadão ele sinta prazer em utilizar o transporte público a ponto de deixar o seu veículo em casa. Então, se a gente tem um transporte público com um valor de passagem justo, que não tenha esses constantes atrasos, serão motivações para que aqueles que são habituados sempre a utilizar o seu veículo próprio começarem também a aderirem ao transporte público aqui em Nova Friburgo. Então, em resumo, a gente precisa dessas tratativas em relação ao transporte público, a gente precisa recuperar, revitalizar e sinalizar essas vias alternativas, e a gente também precisa aí de um estudo permanente para que a médio, principalmente a longo prazo, a gente consiga aí, melhorar de forma significativa a fluidez do trânsito aqui na nossa cidade. Até porque hoje nós temos mais de 120 mil veículos cadastrados no Detran aqui na nossa cidade. E se continuar nesse ritmo acelerado, daqui a pouco a gente vai ter 140, 150 mil. E se não houver um planejamento futurístico, infelizmente a gente vai sofrer muito mais do que a gente tem vivido aqui nos nossos dias. Ótimo, a gente abordou então nesse assunto a questão do trânsito e também conjuntamente a questão do transporte público. Eu quero lhe dar a palavra agora, Johnny, para fazer as considerações finais em relação à sua pré-candidatura à Prefeitura de Nova Friburgo. Então, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho das nossas ideias, dos nossos objetivos e pretensões para Nova Friburgo. Gostaria de dizer que mais do que nunca a gente precisa unir as pessoas de bem para o bem de Nova Friburgo. A gente precisa dar as mãos e ainda sonhar e acreditar em dias e momentos melhores aqui para a nossa cidade. Então, que cada um de vocês, cidadãos de Nova Friburgo, eu sei que vocês estão desestimulados, desacreditados, mas jamais venhamos perder a esperança, porque eu sinceramente, Cláudio, eu acredito na potencialidade da nossa cidade, eu acredito nas pessoas que moram aqui em Nova Friburgo e eu creio que a gente tem tudo para dar a volta por cima e vislumbrar e desfrutar de dias e momentos melhores aqui na nossa agraciada Nova Friburgo. Muito obrigado, Johnny, pela sua participação aqui na TV Soft. Agradeço a você também pela audiência aqui na nossa programação. Até a próxima edição aqui na TV.